Boa tarde, alunos. Aqui é a professora Carla Daniela. Sejam todos bem-vindos ao retorno das nossas atividades pedagógicas. Na primeira semana, eu passei uma atividade sobre epidemias e pandemias ao longo da história, onde na ocasião eu coloquei um texto e uma atividade. Faltaram alguns enviarem para mim, a resposta, porque eu vou estar recebendo pelo WhatsApp. É importante que todos enviem suas atividades, pois vai contar como nota, como presença. E por que escolher esse termo, esse conteúdo? Por conta do contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto de pandemia, e para mostrar para vocês que epidemias e pandemias, elas sempre existiram ao longo da história. E as medidas eram praticamente as mesmas tomadas hoje pelos governantes: isolamento, distanciamento social, evitar aglomerações. E, infelizmente, muitas vidas ceifaram naquela época. E aí, esse contexto, todos devem ter o conhecimento. Conhecer um pouquinho sobre a peste negra, a peste de Atenas, a gripe espanhola. E lembrando que as nossas aulas é o que? Às quintas-feiras pela TV. Então, vai ser às quintas-feiras que irei postar atividade e vídeo. Então, sempre olhe na pasta de história, porque nesse dia, no máximo sexta-feira, vai estar lá vídeo e atividade. Onde vai ter vídeo explicando conteúdo, vídeo só explicando a atividade, mas mas vai ter sempre material meu lá para vocês estudarem, fazerem atividades. Na aula passada, o conteúdo trabalhado na TV foi sobre a origem do ser humano e povoamento da América, onde eu já fiz um vídeo destacando as principais ideias e já foi postado no canal do YouTube da escola. Então, sobre a origem do ser humano e povoamento da América, coloquei aqui alguns pontos, que são até alguns pontos que foram destacados nos slides para gravar a videoaula, onde eu falei aqui sobre a teoria evolucionista, os mitos criacionistas, o povoamento da América, com as suas hipóteses. Falei sobre a Luzia, que é o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul. Também sobre a arqueóloga Niede Guidon e seus estudos em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, que eu tenho certeza que todos já devem ter ouvido falar. E sobre a pré-história, que é dividida entre paleolítico, neolítico e idade dos metais. E a invenção da escrita, que é esse marco divisor entre a pré-história e a história. Coloquei aqui a atividade, que são 10 questões, são questões objetivas, mas isso não significa que você vai sair marcando qualquer alternativa, não. Para responder, você vai precisar ler esse pequeno texto que eu coloquei antes da atividade, vai precisar lembrar do que passou na aula na TV, nas anotações que possivelmente você fez enquanto estava assistindo a aula, na explicação pelos slides, e aí você vai marcar a correta. Pode transcrever a atividade para o caderno e marcar a correta. A primeira questão: em que continente nossa espécie surgiu? É importante você saber. Foi na América? Foi na África? Foi na Ásia? Na Europa? A teoria da origem das espécies de Charles Darwin analisou a seleção natural, as mutações, uso e desuso dos órgãos, a hereditariedade dos caracteres adquiridos. Então, você vai marcar uma dessas alternativas. Que teoria foi desenvolvida pelo cientista Charles Darwin no livro A Origem das Espécies? Foi a teoria criacionista, teoria evolucionista, teoria do cristianismo e teoria da patologia humana. Você vai marcar uma dessas teorias, que também foi muito falado na aula na TV, na minha videoaula, tem no texto, para você nunca esquecer. Em alguns momentos é chamada essa teoria e outros é chamada até de darwinismo, em homenagem a Charles Darwin. A quarta: o esqueleto mais antigo
encontrado no Brasil da espécie Homo sapiens viveu há cerca de 11.000 anos e é conhecido pelo nome de Lúcia, Luci, Luzia, Naia. Também é bastante falado sobre essa pesquisa, sobre esse fóssil mais antigo encontrado no Brasil. A quinta, os seres humanos paleolíticos eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Lembrando qual é a diferença entre nômades e sedentários. Nômades é aquele que não tem moradia fixa, que se desloca de uma região para outra. Exemplo, para a gente trazer aqui para mais próximo. Os ciganos, uma hora ele está numa região, outra hora ele estava em outra. Sedentários, o sedentarismo é aquele, sedentário é aquele que tem o quê? Moradia fixa. Então, no Paleolítico, o que predominava? Os povos eram nômades ou eram sedentários? Aí a pergunta aqui, ele está afirmando, os seres humanos do Paleolítico eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Essa informação é verdadeira ou falsa? A sexta questão. Considerado um dos principais avanços da humanidade, os homens paleolíticos passaram a assar carne e a cozinhar vegetais, se reuniam, descansavam e se protegiam do frio e dos ataques de animais ferozes. Então, que descoberta foi importante para assar carne, cozinhar vegetais, descansar, se proteger do frio e dos ataques de animais ferozes? Foi a descoberta da agricultura? Foi a do fogo? Foi do sedentarismo? Foi dos metais? A sétima questão. Podemos destacar como uma importante descoberta do período neolítico. Então, qual foi a grande descoberta do período neolítico? Foi a descoberta dos metais, a descoberta da escrita, da agricultura. A letra D está repetindo a letra A, então ignore, viu? Considere só as 3 primeiras alternativas. A oitava, a descoberta da agricultura e a sedentarização foram importantes transformações de qual período da pré-história? Então, essas duas características, descoberta da agricultura e sedentarização, ocorreram no período chamado Paleolítico Superior, no Paleolítico, no período da Idade dos Metais ou no Neolítico? A nona questão. A invenção da escrita é um marco que data o fim da pré-história e início da história segundo a periodização tradicional. Essa informação é verdadeira ou falsa? O que divide o chamada pré-história e a história? Foi a invenção da escrita? Foi esse grande acontecimento? Você acha que isso é verdadeiro ou falso? De acordo com a leitura desse texto que está nas atividades e da videoaula, você consegue responder. A décima, o ser humano atual é representante de qual espécie do gênero Homo? Olha aí essa pergunta para que ninguém nunca esqueça e alguém perguntar de que gênero Homo nós somos e aí responder algo que não tem nada a ver. Qual o nosso gênero? Gênero Homo. É o Australopithecus? É o Homo habilis? Homo erectus ou Homo sapiens sapiens? Aí eu coloquei o link para assistir a videoaula, que está lá no canal do YouTube. Você pode também só clicar aí que já vai direto para a videoaula referente a esse conteúdo. Ó, a data da entrega, 19 de junho de 2020, no horário das 13 às 18. Você envia para esse número 981 18 6620 e sempre colocar nome, sobrenome e a turma, se é sétimo A, sétimo B, sétimo C ou sétimo D, porque eu ministro aula nas 4 turmas. Então, mesmo que você já tenha enviado uma atividade para mim, mas eu não tenho como cadastrar todo mundo, então você vai sempre se identificando dessa forma. Você pode copiar todas as atividades e responder e no finalzinho colocar seu nome, turma e aí bota só o gabarito e aí tira foto só do gabarito, que aí ocupa menos fotos, né, para enviar. E na atividade seguinte eu coloco o gabarito dessa atividade para vocês conferirem o que acertou e o que erraram. Tá certo? Então, bons estudos para todos. E eu estou à disposição
no WhatsApp para tirar qualquer dúvida.